Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Reuni meus outros meus homens. Abalei de lá. Bem que eu sentia, eu exalava uma certa inveja do Felisberto. Mas aí eu estimei o Felisberto, como se ele fosse um irmão meu. Como o céu há, com esplendor, e que aqui a beleza de mulher que é sede, Deus que abençoe muito aquelas duas. Após me ia, e elas ficavam, as flores, naquele povoadinho, como se para mim ficassem na beira do mar. Ah, eu sentinela, o senhor sabe. Assim eu queria que esquecer de tudo, terminada aquela folga, o dever de minha hombridade. Aí mais, quando tornei a rever Diadorim, constante vi que andava à minha espera com os outros companheiros, num papuã, matando perdizes. E encaminhei para Diadorim com a meia dúvida. Eu não tinha razão? Porque Diadorim já sabia de tudo. Como sabia? Ah, o que era meu, logo perdi o encoberto para ele. Real no amor. Riobaldo, você adiou com as dos verde alecrim. Você está comprazido. Ele de franca frente me perguntou. Eutibes. Corri mão por meu peito, mas admirei que Diadorim não estivesse geriza. Mesmo, ele ao leve se riu, e o modo era de malina satisfação. Você já está desistido dela? Enfim, ele indagou. Hein? Hein? Dela quem? Tu significa essas velhacas palavras. Eu só fiz que respondi, redatado, mediante porquê, aí logo entendi no instante, e ele cerrou a conversa, porque eu entendi que a referida era Otacília, minha noiva Otacília, tão distante. O belo branco rosto dela aos poucos formava nata dos escuros. Tudo isto para o senhor, meu senhor, não faz razão, nem adianta, mas eu estou repetindo muito miudamente, vivendo o que me faltava. Tão mixa as coisas, eu sei. Morreu a lua? Mas eu sou do entendido do reperdido, sou do deslembrado. Como vago vou, eu muitos fatos miúdos aconteceram. Conforme foi eu conto, o senhor me põe a ponto. Pelo que do trecho voltamos pro mais poente do que lá, só Uruberetamas. E o caminho nosso era retomar para os Gerais de Goiás, como lá alguns falam. O retornar para estes Gerais de Minas Gerais. Para trás deixamos várzeas, cafundão, deixamos fechadas matas. O João Congo piava cânticos, triste lá e ali em mim. Isto é, minto, hoje é triste, naquele tempo era as alegrias. Sua para corria da gente, com uma cabeça empinada quase nas costas, protegendo para não prender nas árvores sua galhadura neve dele. Galheiro suaçupucu, com sua fêmea suaçupa apara. Um dia, vez, se matou uma sucuri, de 36 palmos, para me que de ar engravidava. Dava lugares em que, de noite, se estava de repente no cabo do revólver ou das carabinas mesmo, e acarecia de se acender maiores fogueiras, porque no cheio do oco do escuro podia vir cruzar permeio a gente algum bicho estramão. Formas de grandes onças, que rodeando esturravam, ou a mãe da lua, de voo não ouvido, corujante, ou de supetão às brutas, como forte assovio vindo do lado do vento, algum macho danta, cavalorão. E foi aí que o Veraldo, que era do Cerro Frio, reconheceu uma planta que se chamava guia torto, de certo suponho, mas que se chamava candeia na terra dele, e que a qual se acendia e prendia em forquilha de qualquer árvore, e ela aí ia ardendo luminosa, clara feito uma tocha. Atravessamos campos, dias tão claros, céu de toda altura. A mais voavam eram os gaviões. Goiás estava pondo fogo nos seus pastos, arte que fumaciava ao tisne. O sol roxo requeimão. Tive uma saudade de outras audácias. Morreu o pilotoco por bala de arma que disparou sem ser por querer de ninguém. Caso muito acontecível. Num sítio Padre Peixoto morreu Freitas Macho, também de uma dor forte no vão da barriga. Banda da mão direita, remédio de chá nele não produziu o vero efeito. A Laripe teve uma carregação do zóio.
O Conceição destroncou o braço, deu trabalho e dores, para se repor no lugar. Advertido que antes dessas passagens assim não lhe vinha minuciando, e que eles, corretamente, sempre se dão, mas que eram somente os mortes sérias serenas, doutras desgraças diversas, ou doenças para molestar. E dos fazendeiros remediados e ricos se cobrava a vença, em bom e bom dinheiro, aos 5, 10, 12 conto, todos tinham mesmo pressa de dar, com o que enchia a caixa, e abriam para a gente pipotes de cachaça, a qual escanceavam. Se jantava banquete, depois do coreto se cantava. Às vezes, não sei porquê, eu pensava no Zé Bebelo, perguntava por ele em outros tempos, e ninguém conhecia aquele homem. Lá, ali. O de que alguns tivessem notícia era da fama antiga do Medeiro Vaz. Daí me dava raiva de ter pensado refletido em Zé Bebelo, bobéias e andamente. Só me engracei foi de uma mulher, casada essa, que com tremor enorme me desgostou nesta responder. Ai, querendo Deus que meu marido quiser. Ao que eu atalhei. Ah, pois nem eu não quero mais não, minha senhora dona. Não estou de maneira. E sem der de propósito, até botei mal olhado num menino pequeno que estava perto. Quem assim viemos? Mas, conta ao senhor as coisas, não conta o tempo vazio que se gastou. E glose, manter firme uma opinião na vontade do homem em mundo transviável tão grande é dificultoso. Vai viagens imensas. O senhor faça o que queira ou o que não queira, o senhor toda a vida não pode tirar os pés, que há de estar sempre em cima do sertão. O senhor não creia na quietação do ar, porque o sertão se sabe só por alto, mas ou ele ajuda, com enorme poder, ou é traiçoeiro, muito desastroso, como o senhor sabe. Tomei mais certeza da minha chefia. Quem quer ver que eu tinha deixado de parte todas as minhas dúvidas de viver e que apreciava o só estar do corpo, do balanço daqueles dias temperados tão bem, quando o céu varreu. Dias tão claros, tanto que as cigarras chiavam em grossas, e que tal arte valessem por um atraso das chuvas do ano, alguns já queriam desejar. Não foi, mas eu cria por mim nas melhores profecias, e sempre não dei trato respeitável, amistoso aos homens de valia mais idosa, vigentes do sério de uma responsabilidade mais costumeira. Esses eram João Gonhanhá, Marcelino Pampa, João Conclis, Alaripe e outros uns restantes que mereciam de si. E não me esqueci das praxes tirante, que não pedi conselhos. Mas não houvesse mais pedir conselho, não ter paciência com a gente mesmo, mal ajante, nem não contei meus projetados. O rio Urucuia, saí de uns matos e não berra, desliza o sol, nele é que palpita o que palpa. Minha vida toda, e refiro que fui aos altos, minha chefia. De Adorim mesmo, mal me entendeu. Qual, me recordo, foi durante uma tarde, às incertas horas, quando se vinha por um selado estirão escampante, nós dois em dianteira, par de homens, um diabo de calor, e os cavalos pisavam légua destinada de cristal, malacachetas. Céu e céu em azul, ao Deus dar. O Senhor vá ver, em Goiás, como no mundo cabe mundo. E que o de Adorim me disse e principiou desse jeito assim, que perguntou, esconso, se eu queria aquela guerra completamente. Tal achei áspero, que ele me condenava a vir dando tantas voltas, em vez de reto para topar o inimigo, ir, remeniquei. Uai de Adorim, pois você mesmo não é que é o dono da empreita? E mais meio debiquei com estas, que eu, vencendo vou, é menos feito, Guy de Borgonha. Acho que as palavras que eu disse agora não estou trastejando. Mas Jadorim repuxou o freio e esbarrou, e com os olhos limpos, ele me olhou, muito contemplado, vagaroso que dizendo, Riobaldo, hoje em dia eu nem sei o que eu sei. O que eu soubesse, deixei de saber o que eu sabia. Demorei que ele mesmo por si pudesse pôr explicação. E foi ele disse, por vingar a morte do Joca Ramiro, vou e faço, consoante devo. Só. E Deus que me passe por esta, que indo vou não com meu coração que bate agora presente, mas com o coração de um tempo passado. E digo, afirmo que não poli agrando o que ele disse, porque naquela hora as ideias nossas estavam descompassadas e surdas.
A gente desregulava, e o tom mesmo de sério que ele empunhou rumou meu pensamento para outros pontos. Urucu ia lá onde houve matas sem sol nem idade. A mata de São Miguel é enorme, sombreia o mundo, e de Adorim podia ter medo. Duvidei. Eu sempre sabia, um dia o medo consegue subir, mais oco no ânimo do mais valente qualquer. Contanto, eu fui e disse, tudo na vida cumpre essa regra. Duvidei pouco. De Adorim não temia. O que ele não se vexou de me dizer. Menos vou também punindo por meu pai Joca Ramiro, que é meu dever, do que por rumo de servir você, Reobaldo, no querer de cumprir. Nem considerei. É o Hermógenes que tem que acabar. Eu disse, de Adorim ia ter certas lágrimas nos olhos de esperança empobrecida. Me mirava e não atinei. Será que até eu achasse uma devoção dele merecida trivial? Certo seja. Não dividi as finuras, mas também afiguro que responder mais não pude, por motivo de advertência, qual que na hora deu de dar, diante desse desvoo de tanajuras, que pelas grandes quantidades delas desabelhadas, foi coisa muito valente. Para mim foi o visto, nunca visto. Em riscos no nindo como enchiam o ar, caientes então, porque a lei delas é essa. Como porque o corpo traseiro pesa tão bojudo, ovado, bichão maduro, elas não aguentam o arco do voar. Iam semeando palmos de chão, de preto em acobreadas, e tudo mesmo cheirava a natureza delas, cheiro cujo que de um limão ruivo que se assasse na chapa. Bagos dessas muito mundialmente, caso que os cavalos se espantavam, uns na só cisma até refugando, e o menino Guirigó, de ver mais que todos, tocou cá para diante, com os gritos e arteirices tão entusiasmável, como tanto aprovei, porque o menino Gorigó do Sucruiú eu tinha botado viajante comigo, era mesmo para ele saber do mundo, mas os baguais tirantes das tanajuras vinha para toda parte, mesmo no meio da gente, chume-chume fantasiado de uma chuva de pretas e pedras, e elas em tudo caíam e perduravam nos ombros dos homens e no pelo dos animais. Como digo que eu mesmo a tapas enxotei muitas, e outras que depois tive que sacudir fora da coroa do meu chapéu, por asseio. E sabe tu, já ouvi dizer que homem faminto come frita com farinha, essa imundície. E os pássaros, ele diz, gaviãozinho, que em campo esmeirinhavam, havendo com que encher os papos. Mas bem, porém, que cada tanajura mal ia dando no chão, no desabe, sabia que tinha de furar um buraco ligeirinho e se sumir desaparecida na terra, sem escolha de sorte, privas de suas asas, que elas mesmas já se picavam desfolhadas, feito papelzinho. Isso é dos bichos do mundo, uso, mas então, quando mirei e não vi, de Adorim se despartou dos meus olhos, afundou no grosso dos outros. Ai de... Ei, eu tinha mal entendido. E o senhor tenha bons estribos, que informo que o que disse se deu bem em antes dele de Adorim ter tido conversa com a mulher do Hermógenes, que agora do que vi, vou tosquejar. Como de fato desamarrou o tempo, formou muita chuva, com assim emendados chovidos 3 dias, então certificamos de permanecer em tempo em prédio, e enchemos a fazenda Carimã, que era a do denominado Timóteo Regimildiano da Silva, do Zabudo no vulgar. Esse constituía parentesco aproximado dos Silvalves paracatuanos, cujos tiveram sesmarias na confrontação das divisas, nas duas bandas iguais. Do Zabudo, o senhor preste atenção no homem, para ver o que é um ser esperto. Primeiro encontramos de repente com ele, quando se ia pôr um assente chapadazinha dessas, de capim fraco, concido já principiava a chuviscar, e eu estava pensando que por ali menos longe, algum rancho ou alguma casa de sitiante havia devagar. Nessa mesma horinha o tal se apareceu, conforme vinha num cavalo baio com uma daquelas engraçadas selas cutucas que eles usavam, e introduzido em botas de montar muito boas, dessas de couro de sucuriju, de que eles faziam antigamente. No natural que foi ele ver a gente e levou choque. Instantezinho, porém, se converteu. Isso que se desapiou, ligeiro, e tirou o chapéu, com cortesia e amor, com gesto de braço, e manifestou: senhores meus cavaleiros, podem passar sem susto e com gosto, que aqui está um amigo. Amigo de quem? Revidei. Vosso, meu senhor cavaleiro, amigo e criado.
Esperança dele era que vê a gente passar de costas. Com ele apertei aonde que morasse. Lá naquela banda, meu senhor. Sítiozinho raso. Outrarte ele respondeu, nhento, pasmado. Atanhei. Pois, pra lá vamos. Aonde menos chova. O senhor mostre. E aí ele remodou os modos, falando em muito aprazivelmente em honras de sinceridade. A fazenda era ali, só uns passos. Assim ele já se astuciava. Do zabu do homem somitico, muito enjoativo e sensato, requeri dele o prêmio. Me marquei em amarras de 7 conto, e ele se desesperou conforme caretas e suas costas das mãos mesmas, umas e depois outra, diversas vezes ele beijava. Sempre gemendo que não e que sim, pediu vênia de me noticiar como o negócio da lavoura para ele nos derradeiros 3 anos andava desandando, com pestes que seu gado deu e redeu, e praga no canavial. Por via dela, nem fervia mais safra. E tudo o que falava, explicava e redizia. Mesmo se fiou de querer me levar debaixo de temporal para exemplificar minhas vistas com o pejorativo de suas posses. Por causa da caceteação, concedi rebates, acabei deixando estipulado em 3 contos 500, e também, por receio de se pegar em mim a nhaca daquele atraso, se bem que no repleto do dinheiro ganho goiano, como já estando, em descarecida do sistema de bruteza com ninguém. E mesmo se traçou que o sustento nosso ele me por metade fornecia gracioso, sem estipêndio. Escatimava, mas dava, ao tanto que o resto eu pagava caro. E os percebidos, certas dúzias de ferraduras, o milho para os animais, umas mantas de toicinho e 10 quartilhos de cachaça, que injusto dizer nem prestava. Bom lá era o fumo de rolo. E já dava de ser, com o desemboque, eu pagasse a ele, só para comportar calado. Por fim, penso, a falha nossa, lá, para aquele do zabudo, ficou quase de graça.